Estamos aqui, neste momento, para dar continuidade aos nossos estudos da árvore sefirótica, colocando em pauta Rod, que é a Sefira 8, com as energias de Mercúrio, ok? Então, nós vamos falar um pouco da árvore das Sefiras ao esquema corporal. Vamos trocar aqui, então, ao esquema corporal. Ok? Então, nós temos aqui... Deixa eu ligar esse abajur, que tá um pouco escuro. Nós temos aqui o homem, dá para ver bem, será? Não é? E então, vamos falar então agora um pouquinho dos arquétipos, né, dessas energias divinas. Os arquétipos dessas energias divinas. Tem um pouquinho só de paciência. Okay? Bom, na consciência do homem atual, ou seja, na nossa consciência atual, todos esses elementos de um mundo mais sensível e que estão privados dos seus arque, né, ou estão numa confusão absoluta, ou seja, em absoluta separação, né? Por quê? Porque a nossa rebeldia levou-nos a ver que o mundo está sendo chamado a uma reintegração, para reintegrar os seus verdadeiros arquis. E que nesse momento estamos mesmo anárquicos, né? O sonho da grande noite nada mais é que um confuso pressentimento de uma Jerusalém celeste, ok? Mas vejamos como ocorreu no Éden. O homem, né, o nosso anarquista moderno, ele está por demais apressado, né? Tomado por uma impaciência, né? E foi exatamente por isso que o homem perdeu o paraíso, né? Kafka, o visionário, né? E por preguiça não consegue voltar a ele, né? Olha só, né? Por impaciência perdemos o paraíso e por preguiça não voltamos para ele. Então, essa preguiça deixa-nos numa ignorância mortal e leva-nos a construir com as nossas próprias mãos um verdadeiro labirinto, e do qual nós precisamos sair, é claro. Então, vamos estudar o mito do labirinto e nós veremos que só pelo conhecimento, somente através das experiências e do conhecimento é que o homem poderá encontrar uma saída. Então, veja aí o corpo do homem, né? É exatamente uma imagem do corpo divino.
dizendo que o que está embaixo é igual ao que está em cima. Bom, a pergunta é: o que há de mais próximo de nós aqui embaixo, neste embaixo, né, no micro, e de mais enigmático neste mundo, que é o corpo do homem, o nosso corpo físico, né? Então, nós não aprendemos de geração em geração que devemos desprezar este corpo, no passado, né? O cuidar desse corpo físico era considerado pecado, que deveríamos desprezar, né? Este corpo físico. Fomos induzidos até a maltratá-lo. Então veja que a nossa espiritualidade, ela não se alimentou desde a infância, dos primórdios, né? De um dolorismo quase inexcedível, de muita dor mesmo. Por quê? As pessoas não nos mostraram o que se originava da carne, exprimindo essa palavra, né? A união dos corpos, como o maior dos pecados, o pecado dos pecados, até fazer da obra da carne, entre aspas, o que eles chamam de pecado original. Então nós temos de um lado uma arruela lamacenta de um corpo pecador e do outro o jardim da alma. Ora, do mesmo modo como no absoluto, que é simbolizado por um nome divino, que é o nome de Deus, que é Yod He Vav He, nós vamos ver que os dois Ré do nome divino só podem encontrar o seu sentido exato na sua soma, ou seja, corpo, psique e alma. No primeiro desses casos, o corpo é elemento de uma trilogia, né? Que é o espírito, a alma e o corpo, que é chamada a encontrar uma harmonia que vai permitir a transmissão e a manifestação desse mundo lá de cima, onde existe a verdade pura, e no segundo caso, ele estará sozinho, escravo de uma existência e finalmente esmagado por ela. Mas nós temos algumas opções, segundo as quais ou o corpo é totalmente vivido, então ele será a imagem de um corpo divino, com uma tendência a identificar-se com ele, né, com esse corpo divino, ou ele será entretido sofrendo uma identificação com uma banalização exterior. Nós banalizaremos este corpo. Então, os primeiros são os seus corpos, né? Os primeiros que nós estamos falando aqui, eles serão os seus corpos. E os segundos, os que banalizam, têm apenas um corpo. Vejam a diferença, né? O primeiro identifica-se, será o seu corpo. E os que banalizam apenas possuem um corpo. Então, é importante insistir aqui sobre esse fenômeno de identificação que nós acabamos de falar, não é?
Se formos ver o mito bíblico, quando diz que o homem é criado à imagem de Deus, vive numa intimidade divina e é chamado a atingir essa semelhança, né? Agora, quando estamos separados de Deus, nós vamos viver na intimidade desse mundo sensível, cuja experiência nós fazemos na caminhada rumo a um conhecimento de nós mesmos, fazendo então o autoconhecimento. Então, seja no mundo exterior, ou seja no mundo interior, a identificação do nosso ser como corpo, alma e espírito será uma realidade que não vai ser mais preciso ser demonstrada, mas que precisamos recordar, com certeza. Então, nós temos o homem no cosmos e também temos o cosmos no homem. Bom, o que seria uma vida do homem no cosmo, né? Então, nós temos vamos colocar aqui a Dona Vera. Boa tarde, né? Então, para ser um homem, né, no cosmos, implicaria a nós termos uma vida relacional, né? Uma sensação de que o homem tem no seu corpo, na sua psique, de si mesmo, também dos outros seres, de todos os acontecimentos, de todas as coisas. Então, a comunicação consigo mesmo e com os outros, e dessa relação vai decorrer a vida do nosso pensamento, que vai se manifestar através do emocional ou intelectual. Tem pessoas que são mais emoção e tem outras que são mais mente, mental. O pensamento, ele ainda é considerado pelo exterior das coisas, né? Essas coisas que nós vemos podem atingir outras dimensões até chegar ao nosso coração, ou seja, ao nosso próprio núcleo, né? Então, o espírito, e então aí, a partir daí, entra em comunicação com o núcleo do nosso próprio ser, né? E nós somos capazes de vivenciá-las. E aí nós podemos dizer que estamos vivenciando o mundo interior, o nosso centro. Então, o coração do cosmos, no homem, vai encontrar a sua imagem e uma ressonância. Somente assim, né, nós poderemos ver essa imagem, essa ressonância do cosmos ou de Deus dentro de nós. No primeiro caso, nós podemos dizer que o homem ou o ser espiritual dorme. Porque o fenômeno da identificação, ele vai do corpo e da psique ao mundo exterior que está nos alimentando, né? É quando nós nos identificamos com o lugar que nós habitamos. Agora, quanto à ressonância do nosso corpo sobre
essa alma psíquica, ou seja, desse corpo, nos diz uma ciência médica em psicossomática, né? Nós trazemos, somatizamos todas essas coisas para o corpo físico, né? Então, no segundo caso, nós falamos do primeiro caso e das somatizações de todas essas coisas. No segundo caso, o mundo espiritual é realmente vivido, né? E nós nos alimentamos tanto dele quanto da alma psíquica, né? Que vai se espiritualizando, né? E esse corpo físico pode ir se identificando pouco a pouco, né? Com a própria substância do seu alimento, né? Quanto mais espiritualizado, quanto mais nos alimentamos dessas coisas divinas e de Deus, né? Nós vamos nos transformando e nós vamos nos identificando com o ser divino, né? Com esse ou criador ou criador que nós também podemos ser, né? Veja que algumas pessoas, ao se identificarem com isso, elas vivenciam tanto tudo isso, que nós temos como exemplo aí vários casos de estigmas, né? E fenômenos de transfiguração, né? A pessoa, a vibração dela vai sendo mudada, vai sendo alterada, e ela fica muito transparente, praticamente, né? Ela emana essa luz, né? Então, nós podemos dizer que mesmo neste plano material, né? Essa matéria desse corpo físico volta a ser energia. Por quê? A energia, essa energia, né, essa alta vibração, que quase que produz essa transfiguração, né, tá mostrando que podemos voltar a ser apenas energia, né? Mas o que acontece é que potencialmente nós irradiamos, né, aquilo de que nós nos alimentamos. Quanto mais alimento das coisas terrenas, né, menos vamos vibrar menos nessas altas esferas, né, do divino, né? Quanto mais nós nos alimentamos dessas coisas boas, desses pensamentos positivos, dessa fé que move montanhas, quanto mais a gente se identificar com esse divino dentro de nós, né, mais nós vamos irradiar essa luz, né? E muito mais seremos felizes, é claro, né? Então, é de acordo com o nosso grau de participação no nosso ser divino, né? É que o nosso corpo vai irradiar em graus diversos aquele mundo lá de cima, né? É o micro no macro, macro no micro, né? E nessa perspectiva, o nosso corpo humano vai parecer verdadeiramente ser aquilo que nos é dado de mais concreto, que é refletir esse mundo do divino, né? Tem pessoas que elas passam pra gente, né, uma coisa tão boa, né,
uma paz, uma tranquilidade. É disso que eu estou falando, né? Então, se essa nossa proposição for justa, o nosso corpo humano deverá realmente corresponder a um corpo divino. A um corpo divino. Ele deve refletir o corpo de Deus. E quando a gente contempla, então, a árvore sefirótica, nós podemos ver nela o corpo do homem, né? Porque o corpo é, ao mesmo tempo, o nosso instrumento de trabalho, o nosso laboratório e a nossa verdadeira obra, né? Onde devemos atingir a nossa verdadeira estatura, que é ser divino. Então, no esquema corporal, vamos ver lá o esquema corporal. Tá tortinho, né? Tá bom, tá bom. Esquema corporal. Tá meio escuro, deixa eu acender a luz. Com licença. Vamos lá ver nesse esquema corporal, né? Nós já dissemos nos outros vídeos, né? Que esse esquema corporal, ele parece-nos essencialmente constituído por 3 eixos, que nós já falamos, verticais, né? A coluna vertebral representaria esta linha, né? Que vai de Keter até Malkuth, né? O reino divino, Deus, vamos falar assim, que é positivo, e Terra, que é negativo, nosso planeta. Nós vemos os 2 lados do corpo, que são chamados de pilares laterais, né? Um pilar do rigor e um pilar da misericórdia. Então, nós temos aqui o pilar do rigor, que é da severidade, que é o pilar da forma, né? E do lado de cá, que é o pilar do entendimento, da sabedoria, que é chamado de pilar da força, né? Nós estamos aqui de frente, né, para a gravura, mas se nós nos colocarmos de costas para essa gravura, né, como está aqui, nós teremos aqui a esquerda e a direita, né? Esquerda e direita. Bom, o da esquerda, que corresponde nosso lado, todo o nosso lado esquerdo, né? Que a partir daqui nós temos no mundo da criação todo o rigor, e nós temos Marte aqui e Mercúrio, né? E Biná, Marte e Mercúrio, tá? Ou seja, Rod, Geburá e Biná, ok? E do outro lado, então, nós teríamos, a partir daqui, a coluna da misericórdia, né? Então, teríamos aqui Vênus e aqui Júpiter, né? E lá em cima, aqui nós temos Saturno, né? E aqui nós teríamos Urano, ok?
Ok. E o Sol, né? Beleza. O Sol aqui, a Lua e a Terra. Já falamos isso nos outros vídeos, né? Então, veja que sobre essas estruturas verticais apoiam-se 3 triângulos, né? Este superior, triângulo superior, nós podemos conversar sobre isso. E temos o primeiro invertido, que é o complexo cardiopulmonar, né? Complexo aqui, complexo cardiopulmonar. E o segundo triângulo invertido, que seria do plano este, que é chamado de plexo urogenital, formado pelo baixo ventre e pelo pubis. Guardem bem isso, porque nós vamos falar, primeiramente nós vamos falar depois, por causa de Rode, né, de Mercúrio do ano 2022, que é governado pelas energias de Rode e mercurianas. Eu quero falar para vocês sobre esse triângulo depois. Então, gravem bem isso, né? Porque no homem, né, vocês verão que tem um significado a nível de nossos corpos, né? Que é uma região de escuta. Os pés, os rins, e depois, quando a gente passar por essa etapa, que é chamada Porta dos Homens, nós vamos para essa outra escuta aqui, que é através dos ouvidos. Aqui já é o homem mais trabalhado, ok? Por isso que é interessante, né? O papel dos pés, o papel dos rins, né? O papel, então, desse triângulo invertido aqui, formado pelas energias mercurianas, venusianas e Exode Malkuth, ok? Bom, assim, quem não tem noção, parece meio confuso, né? Mas se você for estudar a árvore sefirótica, né? Toda essa história de Cabala, vocês vão se apaixonar, porque é muito lindo, né? E é preciso ter essa compreensão, é preciso ter esse entendimento, né? Do porquê, né? De toda essa história, né? Então nós depois de vermos aquilo ali, compreendendo tudo isso, né? Esses 2 aspectos antimônios das colunas, tanto da esquerda quanto da direita, que no homem é o lado esquerdo, e o lado direito do nosso corpo, né? Sendo a coluna vertebral o eixo central, né? Nós podemos viver uma unidade que pode ultrapassar, né, essas 2 colunas, né? Essas 2 colunas, né? E podemos viver, então, uma experiência divina, ok? Por que eu estou dizendo isso? Então, vamos lá ver. Por exemplo, é lógico que essa coluna aqui de Mercúrio, da comunicação, né? Tem a ver com esse outro lado, da outra coluna, que é netizar Vênus, o amor, né? O amor é incondicional, os valores corretos, né? Se nós conseguirmos
entende? Equilibrar as duas coisas, nós então faremos uma integração, né, através da coluna vertebral, esse eixo, nós podemos estar, podemos dizer assim, que nós podemos estar equilibrados, né, harmonizados. Isso quer dizer, caminho do meio, né, na verdade é entre luz e sombra, nós conseguimos ficar equilibrado, harmonizado e conviver com essas duas coisas dentro de nós. Só temos a ganhar com isto, não é mesmo? E podemos viver então uma experiência divina, ok? Eu não estou falando só de Rod e de Netizar. Lá em cima também, a mesma coisa, né? Entre Júpiter Saturno também, entre Marte e Júpiter e Marte, entre Saturno e Urano, sempre procurando equilibrar essas forças, né? As forças do pilar do rigor, né? E as forças do pilar da misericórdia, né? Bom, o princípio da imobilidade, por isso mesmo, vai se manifestar sob o aspecto de estrutura e de forma, né? Então, vamos supor, rigor e justiça, né? Do lugar e da forma e de cada elemento no nosso mundo sensível. É o receptáculo rigoroso, né? Porque se a gente pensar assim, o feminino, ele é essencialmente forma, receptividade e uma força que está à espera de algo, né? Então, o princípio divino, que é o movimento que vai se exprimir num raio fecundante da graça e da misericórdia, vai ser o dinamismo que vai penetrar a forma e beber nela a energia necessária para poder estruturar novos campos de luz. Esse é o dinamismo fecundante da coluna do masculino, né? Sempre assim, então, feminino e masculino interagindo, movimentando, né? E criando. Então, no esquema divino, esse pilar central, ou a coluna do meio, é exatamente a conexão, né, que nós precisamos, uma conexão justa, que vai unir os dois polos, que são antinômicos, né? Ele é, na verdade, o caminho do rumo ao múltiplo, ok? O triângulo superior, como nós vimos lá, ele revela a própria estrutura da divindade, né? A sua transcendência, né? Então, nós temos aqui este triângulo que eu estou falando, que é o triângulo superior, revelando a própria estrutura do divino, né? A transcendência, o seu princípio, né? Então, nós temos Keter, a coroa, né? Roquimá, a sabedoria, e Biná, a inteligência, ok? Esse é o primeiro triângulo, né? Se a gente observar, a cabeça, ela tem a forma de um ovo, né?
nós podemos dizer que a cabeça, né, é a matriz do ser divinizado, que deverá nascer para uma vida divina total, imortalidade, né? Nós podemos perceber que é representada pela flor de lótus, abrindo no alto do crânio, que é o chakra Sahasrara, né? Nós podemos perceber, através de chifres enraizados, os vikings sempre usam aquele capacete com 2 chifres, assim, né? Os chifres enraizados, que se elevam em forma de meia-lua, também expressa esse mesmo simbolismo, né? E no cristianismo nós podemos falar do Cristo glorioso, né? Ele não é dotado de chifres, né? Mas neste nível do Cristo, ele torna-se também uma coroa, né? Representado pela coroa de espinhos, né? Aqui nessa terra. E que pode se transformar numa coroa de luz, num chakra de 1000 pétalas, né? Bom, o primeiro triângulo invertido, que é este daqui, né? Nós temos uma tríade também, que é Chesed e Chesed, né? Que seria Júpiter. Aqui nós teríamos aqui Tiferé, né? A beleza, onde fica o Sol. E aqui Geburá, que é Marte, né? Ok? Nós estamos falando então aqui, é o complexo cardiopulmonar que eu falei, lembra? Nós vamos encontrar aqui o coração, né? A região do chakra cardíaco. Bom, esse triângulo, ele contém em si o mistério das leis ontológicas, portanto, liberadoras, das leis do universo, que são as verdadeiras leis, e que nós podemos dizer que são libertadoras, né? Então, no corpo, esse complexo cardiopulmonar é a sede do ser espiritual, é a matriz do ser divino, porque tudo tem que passar aqui, né? Pelo cardíaco, né? Pelo coração, ok? Então, aqui está a matriz do ser divino. Se a gente observar entre este triângulo e este triângulo, nós temos aqui o pescoço, vai levantar aqui o pescoço, vamos falar assim, né? Pescocinho. Então, na Bíblia nós temos uma passagem que diz assim: quando Deus se irrita contra o seu povo de dura cerviz, ele está, o quê? Dizendo para nós o quê? Está denunciando uma ruptura entre a comunicação do peito e da cabeça, né? Então, se Tifaré é a beleza, está dizendo que o coração não pode mais refletir o ponto mais alto do triângulo, que é a coroa. Quando rompemos esta comunicação com o divino, aqui o coração não pode mais conectar com a coroa, com Deus, com a divindade. Não vai mais refletir esse ponto mais alto do triângulo. Então, nós podemos dizer que o coração não é mais amor divino criador. Nesse exato momento onde nós
nós degolamos, né? Lembra da escuta que eu falei, da outra escuta, né? Que é ultrapassando aquela porta dos homens e adentrando a porta dos deuses, né? É a escuta, é a clarividência, clareaudiência, tudo isso. Então, quando nós cortamos essa comunicação, o coração, ele não é mais amor divino, criador, né? Ele está vazio. Existe um vazio. Então, nós podemos dizer que o homem está se alimentando do segundo triângulo invertido, né? E ele é apenas afetividade sentimental. Lembra quando a gente fala do amor incondicional, é a ligação com o divino, né? Do amor apego, né? Que é apenas uma emoção sentimental, preso de paixões, e levam a gente a uma dualidade, né? Uma hora estou com amor, outra hora estou com ódio, uma hora estou assim, outra hora estou assado, né? E essa dualidade é que nos dilacera, né? Porque aí passamos a ser apenas escravos dos nossos afetos. Exatamente. O apego faz com que sejamos escravos de todos esses afetos. Que pena, não é? Bom, quando nos alimentamos disso apenas, é no nível do tetragrama espada que nós vamos fazer essa separação. Iode, que é o divino, né, dentro de nós, e o Vave, que é o homem sem cabeça e incapaz de tornar-se Deus, e o homem, ou seja, nós, nesta situação, vamos recriar, olha, uma falsa cabeça, com todos os valores que nós deificamos e que são ilusórios, né? Por isso que tem que passar, monetizar, criando os valores, sabendo quais são os valores que nós, né, que vai manter essa cabeça, né, esse triângulo acima do pescoço, em contato com essa divindade, como fala, criando, né, desenvolvendo em nós uma paranormalidade da clarividência, né, da clareaudiência, que nós podemos também usar como quiser, para o bem ou para o mal. Isso aí, tendo um livre-arbítrio, é difícil. Mas, então, o homem sem cabeça, ele é incapaz de tornar-se Deus. O homem nessa situação, né, com falsos valores, com apegos, né, com dualidade acentuada, vai recriar uma falsa cabeça, né? E vamos aí, então, deificar tudo aquilo, né, que nós criamos, nos apegamos, né? Nós vamos achar que isto é o mais importante na nossa vida, né? Ter prazer, ter as coisas mais, riqueza, prazer sexual, e por aí vai, que vocês todos sabem, né? Por isso que todas as religiões pregam a reforma íntima. Tem que fazer essa reforma íntima. Tem que trabalhar em cima de valores mais duradouros e não ilusórios, né? Olha, que doloroso, porque a gente tem que se desembaraçar de todas essas falsas cabeças.
Quantas cabeças, né? E purificarmos-nos de valores relativos, valores errôneos, muito, né? Muito errôneos mesmo, representados por inteligência e sabedoria das máscaras, né? Então, o homem que usa uma máscara do eu sou o fulano de tal, que é o profissional, se identifica, né, muito com essa máscara, e ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter um carro luxuoso, ele quer isso, ele quer aquilo outro. Então, enquanto a gente não usar a inteligência, a nossa sabedoria, para não nos identificarmos com essas máscaras, nós estaremos lixados. Nós temos aqui um simbolismo que nós vamos falar a qualquer hora, que é o simbolismo da decapitação, né, do João Batista. Corta a cabeça dele, né? Temos o simbolismo também do batismo, que é muito interessante e que vale a pena nós estarmos falando sobre isto, ok? Na próxima, nós vamos falar sobre esse triângulo, né? Invertido, que é rodinetizar, e exode, que é o plexo urogenital. Vocês vão adorar, assim como eu estou também amando. Ok? Então, vamos ficar por enquanto por aqui. Tem bastante material para poder meditar em cima disso, ok? Beijo no coração de todos vocês. Fiquem em paz, com serenidade e com muita fé. Fé de que está tudo certo, tudo correto, ok? Beijo.